E na consulta de hoje vamos falar sobre o resultado de uma série complexa de eventos acumulados ao longo dos anos que vem aliada ao fumo, à obesidade, diabetes, hipertensão, níveis altos de colesterol, estresse. Estou falando do infarto, que em muitos casos pode ser fatal. Vamos começar com um especialista nesse assunto para entender como e quando e por que ele ocorre e o que fazer, é claro, num momento crítico como esse. Então, para tanto, eu quero convidar o diretor da área de cirurgia de coronárias do INCOR e da clínica da Alcor, o cirurgião cardiovascular Luiz Alberto Oliveira Dallan. Muito obrigado por ter vindo. Não vai se levantar, está na sua casa. Sempre um prazer. Obrigado, meu prazer. Fica na sua casa. Ai, vamos falar da nossa bombinha. Vamos lá. Doutor Luiz, infarto é um vilão que acaba pegando muita gente de surpresa, na maioria das vezes por pura falta de cuidado. Vamos explicar o que é o infarto para quem está nos ouvindo? Pois não. Boa noite, Rony. Boa noite a seus telespectadores. O infarto é um acontecimento em que toda vez um segmento de um órgão ou todo o órgão, ele vem a morrer. Morrer, a sofrer o que a gente chama de isquemia, que é uma falta de circulação. Isso não é uma peculiaridade só do coração. Existem infartos, existe infarto de baço, infarto cerebral, que é o famoso AVC, acidente vascular cerebral, mas o mais comum mesmo é o infarto cardíaco. O infarto ocorre, no coração especificamente, toda vez que, por um estreitamento das artérias que irrigam o músculo do coração, chamadas artérias coronárias, esse estreitamento leva a uma perda de função do órgão. Esse estreitamento não necessariamente ele é completo. Muitas vezes hoje se sabe que as artérias coronárias, desde que a gente nasce, elas vão sofrendo um processo de obstrução, que pode se estabelecer com mais ou menos idade. Isso nós podemos discutir durante essa apresentação. Mas esse infarto, ele pode levar a uma placa obstruindo parcialmente essa artéria. Como eu já disse, essa placa pode se instabilizar e nesse local desenvolver um trombo, uma oclusão. Com isso, o que está dali para frente vai sofrer, ou mais ou menos. Existem pequenos infartos e grandes infartos. Muita gente tem um infarto assintomático, especialmente pacientes diabéticos, isso pode acontecer. A pessoa, especialmente com mais idade, a pessoa tem o chamado circulação colateral, que é um sistema de irrigação. O coração é muito esperto. Conforme uma artéria, e também é traiçoeiro, mas conforme uma artéria do coração, a tal da coronária, vai se ocluindo, muitas vezes outras artérias já vão colaborando para que haja uma irrigação colateral nessa região. Então, pode acontecer dessa oclusão não levar a uma catástrofe imediata, mas também pode acontecer a catástrofe. Então, isso... Não que necessariamente seja uma placa de gordura, pode ser um outro tipo de obstrução. Uma cristalização. Habitualmente assim, se inicia com uma placa de gordura, que ela vai se desenvolvendo na nossa camada íntima. Tem aquelas artérias, aquelas camadas do coração, né, de fora, do meio e a mais interna, que é a chamada íntima. Então, essa região vai se proliferando e, uma vez constituída uma placa, hoje se sabe muito bem que o infarto dá pela ruptura dessa placa. Essa placa se inflama, se instabiliza. Então, como eu já disse, não é necessário, forma um trombo ali, com as consequências. Não é necessário, como a gente imaginava no passado, vai entupindo 50%, 60%, 70%, 99%, 100%. Muitas vezes, até com obstrução de 60%, 70%, pode ocorrer esse fenômeno. Qual é a sintomatologia, Luiz, dessa história? Porque cada um fala uma coisa. O sintoma do infarto cardíaco é... O mais comum. O mais comum é dor, né? Dor no peito. É uma dor, normalmente, o que se fala como uma dor, um aperto, uma opressão, né? A pessoa fica como que sufocada, mas isso pode ter outros acontecimentos. Muitas vezes a pessoa começa a suar, é aquela chamada sudorese fria, a pessoa sua, acompanhada em geral de náuseas. E também existem outras características, às vezes, diferentes. Aquele formigamento no braço. Pode estar formigando um dedo, uma dor no braço.
Então, é bem traiçoeiro o infarto. E pode não ter nada, como eu já disse. Perdi uma prima que começou com uma dor na perna. Dor na perna, não é o habitual, mas é uma possibilidade. E como eu disse, é traiçoeiro. Quando você menos imagina, pode estar infartando. E muitas vezes confundido com outros acontecimentos, porque problemas gástricos, problemas de coluna, etc. E vice-versa, né? Deve existir procedimentos quando essa história se agrava, ou seja, quando os sintomas começam a aparecer. E deve existir um tempo para poder se pedir um socorro. Isso que eu queria saber, quais são os procedimentos que devem ser tomados quando a coisa começa a encrencar? Rony, o sintoma, como eu já disse, é traiçoeiro. No passado, 30% a 40% das vezes, o primeiro sintoma era a morte súbita. Então, isso é a importância até da prevenção do infarto. Mas, muitas vezes, a pessoa tem um desconforto, uma náusea, e uma vez tendo essa possibilidade de ter um infarto, eu acho que a pessoa deve tomar alguma precaução. Uma delas é não tentar ser o super-homem, sabe? O super-mulher. Ficar, não, eu não tenho nada, vou fazer uma ginástica que melhora. não é infrequente, né? Acho que a pessoa, na iminência de um infarto que está se desenvolvendo, eu acho que ela tem que fazer um repouso relativo naquele momento e pedir ajuda. Não tenha vergonha, para um familiar, para um vizinho. Hoje em dia tem atendimentos fantásticos, tipo do SAMU, que te leva para um hospital de referência até que dê tempo. Mas demora para chegar para te pegar, né? Normalmente não. Hoje tem hospitais de referência também muito prontos para um atendimento, né? Você já faz um eletrocardiograma, dosagem de enzimas, e isso já atua como um divisor de águas. Na própria ambulância já tem isso? Pode. Existem ambulâncias que já disponibilizam. Eu perdi um amigo, Zé Rodrigues, porque o socorro demorou muito a chegar, a ambulância demorou muito a chegar, e quando chegaram já estava na situação dramática. Muitas vezes também a pessoa tendo um auxílio de um familiar ou um vizinho, alguma coisa, caminhando para isso, ela pode se dirigir a um pronto-atendimento. Né? Claro, o que não pode é a pessoa ficar sozinha, quer dizer, de repente ela tem um quadro sincopal, um desmaio, e acaba morrendo de uma maneira que podia ser eventualmente evitada. Claro. A minha pergunta, quer dizer, essa história da cronologia, que é uma coisa inexorável, mas as chances do infarto aumentam com a idade ou é uma bobagem que eu estou dizendo? Não, tudo aumenta com a idade, né? Infelizmente, o envelhecimento como você disse, é inexorável. É inexorável, né? Lógico. Mas hoje o infarto não é privilégio dos mais idosos. Nós observamos pessoas com problemas cardiovasculares já a partir dos 30 anos. Então, dizem que a coisa, quando ela ataca o jovem, é mais complicada de se resolver. É mais complicada pelo que eu falei no início. Ele não tem tempo para desenvolver a chamada circulação colateral. Correto. Então, o infarto num jovem, habitualmente, ele é fatal, porque ele fecha uma artéria chave ali no contexto do coração. Já o idoso, aquele que já conseguiu superar as primeiras isquemias cardíacas, que são chamadas, ele já tem uma certa proteção natural. Mas o infarto... E também, Rony, para morrer, às vezes você não precisa ter um grande infarto. Se é um infarto estratégico, falando do ponto de vista anatomopatológico, né, que pega a área que dá a contração cardíaca, que dá o ritmo cardíaco, como se fosse um interruptor, se ele corta aquele interruptor, às vezes um pequeno infarto pode levar a uma arritmia, o coração pode ter o que a gente chama uma fibrilação, ou seja, as fibras cardíacas param de se contrair numa ordem, numa organização. Cada uma bate de um jeito, contrai de um jeito, as miofibrilas, e com isso o coração ele perde o trabalho, a efetividade de contrair em conjunto. E por isso que a pessoa que infarta, muitas vezes, ou deve sempre, ficar numa unidade de terapia intensiva, por 2, 3 dias, que é a época que ele está mais sujeito a essas arritmias. Se nesse momento ele tem essa tal de fibrilação, muitas vezes um choque resolve. Se a pessoa não está numa unidade adaptada para isso, preparada para tal atendimento, pode
perder a vida de uma maneira que podia ser evitada, como eu já disse. E tem gente que dorme e não acorda. Então, isso é um presente. Com certeza. Não, ninguém saiu vivo até hoje, mas se puder postergar, melhor, né? Existe, de fato, essa história da pessoa ter um infarto dormindo? Existe. O infarto, habitualmente, ele tende a ocorrer mais aos esforços, que é quando se exige mais do músculo cardíaco. Isso começa com a tal da angina. Todo mundo já ouviu falar da tal da angina ou ângulo, angina pectoris ou ângulo, né? O que é angina? Angina é um pré-infarto. Angina é o fato do sangue que está passando por uma determinada coronária, por um vaso, ele está num equilíbrio ali com a musculatura que ele irriga. A partir do momento que a pessoa desenvolve um esforço, e por esforço não quer dizer você correr, esforço pode ser lavar louça, pode ser cortar grama, necessidades fisiológicas, exigem esforço. Isso é muito comum, é chato de falar, mas é a verdade, né? Tá correto. E nesse momento, aquela área muscular que está num sofrimento controlado, ela exige mais oxigênio, mais aquele sangue vermelho, sangue arterial. E com isso, muitas vezes, esse sangue que está passando pela obstrução não é suficiente, então a pessoa tem dor. Diz que coração não dói. Dói, né? Dói. Então, a pessoa tem dor, essa dor muitas vezes demora alguns minutos, por uma própria reação natural, a pessoa entra em repouso, para a atividade, com isso ela relaxa e a dor desaparece. Então, essa é a angina pectoris. Qual que é o extremo da angina pectoris? É o infarto. Tá. É quando é tão prolongado, é tão importante esse quadro que acaba levando a uma necrose chamada dessa região. Olha, fala-se muito em fatores de risco. Está mais do que sedimentada a história do tabagismo, do colesterol alto, que existem discussões, inclusive, em relação a isso, ao colesterol alto, mas em relação ao tabagismo, não. É um vilão dessa história, né? Tem outros? Olha, podia fazer uma enciclopédia. Existem. Infelizmente, claro. Existem inúmeros fatores de risco. Talvez o vilão maior seja a hipertensão, sabe? Hipertensão, o diabetes mellitus, ele leva a uma lesão das pequenas arteríolas e das coronárias. Obesidade, sedentarismo, tudo isso que a gente fala para fazer e não faz, né? Que exato. Atividade física, isso. Ter um controle nutricional, né? Não comer todo dia aquela gordurinha, etc. Mas talvez, Rony, o maior vilão mesmo seja a parte genética. Porque tem gente que se controla, é magro, faz exercício e tal, mas tem aquele genzinho que não é matemático. Muitas vezes ele pula uma geração. Mas tem uma importância. Mas acontece. E é possível prevenir o infarto? É possível, dentro de tudo isso que foi falado, né? Tabagismo, uma vida saudável, etc. Uma coisa que é uma preocupação. E check-up, né? Fazer um check-up. Claro, isso direto. Vai procurar encrenca, mas às vezes acaba achando. Mas é melhor encontrar antes de ter uma situação muito desfavorável, né? Agora, e as sequelas adquiridas pós-infarto? Olha, são permanentes ou não? O infarto, ele pode, desde não produzir nada, como disse, uma pequena região, isso é que nem uma árvore, né? Você pode perder um pequeno galho que não vai fazer muita falta, ou nenhuma falta, ou ter uma lesão no tronco. Então, as sequelas, a primeira grande complicação do infarto é a morte. A pessoa, como eu já disse, ou por uma perda grande de músculo, ou por uma arritmia, ela morre. Então, isso é uma grande sequela. Existem sequelas mais crônicas, ou seja, o que é um infarto? É você morrer um pedaço do músculo. Isso vai ser substituído por uma fibrose, por uma área que não contrai. Correto. Então, se você tiver muita fibrose, esse coração perde a eficiência, a pessoa começa a não se sentir bem. E, num extremo, essa área que foi infartada e fibrosada, ela acaba se adelgaçando, ela acaba se afinando, e ela acaba funcionando como que um aneurisma, como uma dilatação. Entendo. Então, quando todo o coração contrai, essa área pula fora. Então, isso rouba a eficiência da contração cardíaca e a pessoa parte para uma insuficiência cardíaca. Com aquelas consequências que a gente já sabe. Falta de ar, inchaço. Não deixam que isso aconteça, porque tem a tal da safena e tem a tal da mamária. O que é melhor?
O melhor é não ter, né? Melhor é a prevenção, sem dúvida. Mas uma vez instalada a doença, você tem alguns tipos de tratamento. Uma que a gente não pode esquecer são os procedimentos hemodinâmicos, né? Angioplastia, acho que até meu filho esteve aqui um dia falando, o Luiz Augusto Dalan, falando dessa angioplastia. Mas a cirurgia é uma realidade. A cirurgia é um tratamento que resolve. O que é a cirurgia de coronária? O que é a tal da safena? É quando você tem uma obstrução localizada da coronária, e isso, a maioria das vezes, é uma característica da coronária. Se você dividir a coronária em 3 partes, o trecho inicial, médio e o final, habitualmente a placa, a obstrução acontece no terço inicial, no começo, que é onde a coronária corre por fora do coração. Depois ela adentra a musculatura e essa massagem protege na deposição de placas, etc. Então, o que é a cirurgia? É você conseguir fazer um enxerto que leve sangue, um sangue de uma fonte, por exemplo, a gente chama da aorta ali perto, que tem sangue arterial, para essa região mais distal do coração. Então você cria uma nova via de sangue. Então o que caracteriza a cirurgia? Você não mexe em nada que já tem, você só acrescenta. Por exemplo, você tira um segmento da safena, que é uma veia da perna, costura na aorta e costura na coronária, sutura, além dessa lesão, que eu já disse que habitualmente é no começo. Então vai ficar uma nova via, você vai fazer um bypass, você vai fazer uma ponte. Como você está usando a safena, por isso chama ponte de safena, a famosa ponte de safena. E existem outros procedimentos, como a mamária. As mamárias nós temos à esquerda, são 2 artérias que passam no interior do tórax. E, por ironia do destino, elas estão do lado das coronárias e, habitualmente, elas não desenvolvem doença. É muito interessante. E hoje nós temos muitas pessoas vivendo há mais de 40 anos com as mamárias, porque elas foram adicionadas, ou seja, suturadas nas coronárias. Fechou a coronária original, a coronária que a gente chama nativa, e a pessoa tem, então, esse novo fluxo através de um bypass, de uma passagem livre, ou com as mamárias, ou com a safena. Hoje tem outras opções radiais e tem até outras opções, Rony. Quando já não tem mais, já se esgotaram os métodos, etc., existem umas alternativas, tipo célula-tronco, raios laser, mas já são alternativas que a gente também tem como uma carta aí na manga. Bom, eu espero que você, que tinha essa dúvida em relação aos infartos, né, esteja mais ou menos inteirado agora dessa história. Então, eu quero agradecer muito a presença do diretor da área de cirurgia de coronárias do INCOR, imagina, só isso é uma referência, e da clínica da UCOR, que é o Dr. Luiz Alberto Oliveira Dalan. E se você quiser mandar mais alguma coisa, quiser que ele volte, tem mais alguma dúvida, é só mandar escrever aqui para a próxima consulta, que ele vai estar aqui, ou qualquer outro tipo de dúvida que você tenha em relação a procedimentos médicos ou cirúrgicos. É só escrever para todosseu.tvgazeta.com.br. Obrigado. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade. Meu prazer. Espero que não precise, mas estamos à disposição. Obrigado. Bom,